Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana? Final de semana de jogos no sábado e no domingo, uma rodada lotada de gols, com várias goleadas pra gente estar conversando aqui. Clássicos também, muitos clássicos, algumas confusões, algumas não, né? Uma confusão aí que acabou terminando um Atletiba mais cedo, que a gente vai conversar, enfim. Vou dar a minha opinião mais uma vez sobre essa infelicidade que acaba acontecendo no futebol brasileiro e a impunidade, né? Acho que a punição deve ser um pouco mais severa com clubes e atletas que promovem a violência dentro de campo, inclusive, né, com alguns órgãos aí, algumas federações, alguns núcleos de bate-papo poderiam crucificar mais comportamentos como este, né, de domingo, do que alguns comportamentos e se preocupar aí com alguns técnicos que estão aqui mais para agregar do que os atletas de Atlético e Coritiba, tá bom? Essa já foi a minha opinião. Eu ia falar durante o vídeo, mas já adiantei aqui para vocês. Seguinte, vamos conversar então sobre a rodada do final de semana, que, como eu disse, que teve jogos no sábado e também no domingo. A próxima rodada, nessa rodada do meio de semana, já vai iniciar amanhã, inclusive com a partida entre Flamengo e Al Hilal, né? O clube da Arábia vai acabar jogando contra o Flamengo aí nessa semifinal do Mundial de Clubes. Vamos começar então. Vamos começar pelo campeonato mais maravilhoso, mais perfeito, mais apaixonante, que é o botão do like. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí a gente vai conversar então sobre o Campeonato Paulista, o campeonato mais maravilhoso desse Brasilzão. Querendo ou não, é o melhor campeonato, né? Tem 5 equipes da Série A disputando o campeonato estadual, e uma delas é o Red Bull Bragantino, que venceu fora de casa a equipe do Guarani. Esse jogo não teve nenhuma expulsão do Bragantino, o Bragantino conseguiu vencer depois de 3 derrotas seguidas, e o Bruninho foi quem fez o gol do Massa Bruta, né, do time de Bragança Paulista. Foi um jogo bem mais ou menos, com muita bola perdida no meio de campo, mas logo no início da segunda etapa o Bragantino conseguiu achar o seu gol. Um jogo dominado, controlado pelo Palmeiras, foi o clássico da saudade entre Palmeiras e Santos, que aconteceu no Morumbi. Inclusive, como é gostoso, né, de ver um estádio rival recebendo uma torcida adversária. Como seria gostoso se os clássicos aqui do estado de São Paulo recebessem de volta as torcidas, as duas torcidas, né, a torcida visitante do time rival. Eu acho que você tapar o sol com a peneira, você proibir a torcida visitante de entrar no estádio do adversário, no caso dos clássicos, né? A gente vê muitas brigas acontecendo em ruas distantes dos estádios, em outras cidades, em rodovias, e que a gente acaba nem vendo mais acontecer em torno de estádio, brigas entre torcidas, né? Felizmente. Então, assim, acho que a segurança municipal deveria agir mais do que apenas tampar o sol com a peneira e evitar que eu, como torcedor do meu rival, não possa ir no estádio assistir ao jogo de futebol. É aquela proibição do direito mínimo, né, de ir e vir. Eu não posso ir ver o meu time jogar como visitante num clássico, porque simplesmente o Ministério Público não quer arcar com as consequências, não quer encontrar um meio mais saudável para o futebol, que é apenas solucionar o problema deles e tá tudo certo. Mas o Palmeiras venceu por 3-1 no Morumbi, gols de Murilo, Rony, Giovani e Eduardo Bauerman, que fez um jogo horroroso, fez o seu gol no finzinho aí, né? O ruim premia o Eduardo Bauerman, né? Não fez um jogo bom, como todo o sistema defensivo do Santos, é verdade. Como não tá fazendo o Campeonato Paulista bom, todo o sistema defensivo do Santos. O Santos praticamente não existiu durante todo o primeiro tempo, durante todo o segundo tempo. Foram pouquíssimas as chances que o Santos levou de perigo ao gol do Everton. O Everton não fez nenhuma grande defesa na partida, né? Não tivemos aquela bola na trave, aquela defesaça que definiu o jogo. Não, o Palmeiras controlou muito bem. Murilo mais uma vez artilheiro, o Rony também artilheiro nessa partida e Giovani marcando seu primeiro gol nesse ano, né, da temporada 2023. O São Paulo venceu a equipe do Santo André, mas poderia muito bem ter ficado no 0-0, porque foi um jogo horroroso, jogo fraco, jogo muito ruim de se assistir, né? O São Paulo com 5 titulares, Orejuela, o próprio Alan Franco fez o gol da partida, Luciano, o Nestor, jogadores que são titulares e estavam nessa partida, né? O Caleri não foi pro time titular, né? O Erisson acabou fazendo sua estreia muito discreta. As bolas que chegaram demorou demais para finalizar e finalizou errado, ainda sem ritmo do futebol brasileiro, por mais que ainda seja um estadual. Mas o São Paulo sofreu demais para criar nesse jogo, então, pelo amor de Deus. Foi um jogo horroroso de se assistir.
Corinthians aí sim venceu muito bem a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? 2-0. Gol de Roger Guedes e Adson, mais um show do Adson aí agora dessa vez na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu marcando 2 belos gols na partida. Foram gols bonitos sim, e que deram aí os 3 pontos para o Corinthians. O Corinthians que é muito consistente dentro de casa, mas quando vai jogar com o visitante acaba sofrendo demais para criar jogadas, para manter o ímpeto físico. Vamos ver como que o Corinthians vai se portar aí no próximo clássico, por exemplo, contra o Palmeiras na Arena, na Neoquímica Arena, né? Que eu acho que vai ser o grande desafio desse time aí do Lázaro, do Fernando Lázaro, com uma equipe da Série A aí, uma equipe já formada, né? Com jogadores que já jogam junto há muito tempo, enfim, vai dar pra gente ter um panorama legal do Corinthians pra temporada. O Botafogo venceu fora de casa, né? No Mané Garrincha, mas com boa parte da sua torcida a seu favor. Tiquinho Soares 2 vezes, Vitor Sá e Patrick de Paula fizeram os 4 gols do Fogão no confronto. O Botafogo dominou do começo ao fim da partida, não deu chance pro Boa Vista em momento nenhum. Foi um bom jogo. Quando o Botafogo entra não como favorito ou num jogo festivo assim em Brasília, ele costuma jogar bem e vencer. O Fluminense também venceu por 3-0 a equipe do Audax com 3 gols de Germancano. O argentino finalmente estreou na temporada de 2023, já tinha feito seu primeiro jogo na rodada passada contra o Volta Redonda, repete jogos 90 minutos aqui contra o Audax no Maracanã e faz 3 gols, pedindo música aí pro Fantástico. Uma bela partida do argentino aí, camisa 9 do Flusão. O América Mineiro manteve a freguesia do Cruzeiro de 10 jogos sem saber o que é perder para a equipe do Cabuloso. Henrique Almeida fez o único golzinho da partida, que também aconteceu no Mané Garrincha. Essa aconteceu no sábado, né? O Botafogo jogou no domingo do Manezão. E aí agora o Henrique Almeida fez aí o gol para o América em cima do Cruzeiro. O América dominou o clássico, né? Foram poucas as chances que o Cruzeiro criou na partida. Precisa de tempo para esses novos contratados, para esse time do Cruzeiro se habituar com um ritmo de jogo diferente, que é o dos clubes da Série A do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro também venceu fora de casa a equipe de Ipatinga, gol do Rubens no finzinho do jogo. Mais um jogo, assim como o do São Paulo, que estava encaminhando para um 0-0 muito, mas muito fraco. Foi um jogo assim, de dar sono mesmo, esse 1-0 aí do Atlético, que no finzinho só que fez o gol. Foram poucas chances criadas, pouco incômodo do Atlético em cima do Ipatinga, e eu senti falta ali de mais participação do meio de campo do Galo. Faltou mesmo ali o meio de campo aparecer e criar alguma jogada de perigo. O Grêmio venceu na sua arena a equipe do Aimoré, que tá brigando para cair, provavelmente vai cair no gauchão. Né? Foi um jogo muito tranquilo pro Grêmio, já fez o gol logo aos 7 minutos com o Bruno Vini, né? O gol do zagueiro brasileiro, que voltou pro Brasil agora para defender as cores do Grêmio. Foi uma excelente partida do Grêmio, né? Dominando o seu adversário, que é muito mais fraco, inferior à equipe do Imortal. E aí o Luis Soares apareceu no confronto, né? Óbvio que ele não ia deixar a oportunidade de marcar 2 golzinhos. Luis Soares aos 62 e Luis Soares aos 86 no finzinho da etapa. Marcou os gols aí que deram números finais da partida. Vitória do Grêmio em cima do Aimoré. 0-0 no Novo Hamburgo e Inter, o que a gente faz? Passa o barco na frente, esse jogo horroroso também, muito fraco. Jogo ruim mesmo. Assim, de dar dó pensar que teve gente que pagou o ingresso para ver essa partida. Assim, desesperador. O ABC venceu por 2-0 a equipe do Fortaleza. Foram 2 momentos, né? Uma bola ali levantada no primeiro tempo ali que o Felipe Garcia fez o primeiro gol do confronto. Foi a primeira bola do ABC no ataque. O Felipe Garcia já fez o gol de cabeça de peixinho, né? Sem chance pro Fernando Miguel. E aí o Fortaleza tentou, começou a criar oportunidades. Até teve mais oportunidades que o ABC, na minha opinião. Mas a grande oportunidade do Fortaleza, né, de grande perigo, só foi acontecer aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí depois o ABC começou a controlar mais ações, o Fortaleza já começou a baixar mais o ritmo, e aí o ABC foi lá e fez o segundo gol com o Matheus Anjos. De falta também, na minha opinião, uma certa falha ali do Fernando Miguel, né, porque a bola foi de longe, tudo bem que tem o Kiko ali na grande área, passa por todo mundo, mas né, foi um pouquinho de falha do goleirão. O Fortaleza perde a sua primeira no ano. Não é um sinal para ligar sinal de alerta. Eu acho que o Fortaleza estava vindo bem. É um tropeço, jogando fora de casa num estádio muito difícil, que é o Frasqueirão, né? Normal. Essa derrota eu colocaria no caminho do Fortaleza aí para ganhar ritmo, né, para o restante da temporada. O Bahia mais uma vez empatou nessa temporada, dessa vez contra o Ferroviário. O Eric Pulga fez o primeiro gol do jogo para a equipe do Ferroviário. Lucas Mugni empatou. Everaldo virou a partida no finzinho, aos 86, mas aos 90, mais 2 minutos, né, aos 47 minutos do segundo tempo,
Eric Pulga novamente fez o segundo gol do Ferroviário, empatando o confronto. O empate foi justo, porque o primeiro tempo pouca coisa aconteceu, foi mesmo um primeiro tempo muito sonolento. No segundo tempo os gols foram acontecendo, mas acho que o equilíbrio da partida se manteve. E aí o Ferroviário foi feliz de ter fazendo um gol no finalzinho do jogo. Qualquer equipe que vencesse estaria muito bem, sairia com mais créditos, né, do que a equipe adversária, porque o empate era mesmo mais justo nessa partida. Mas, repito, qualquer equipe que vencesse estava de bom tamanho, né? Já tinha feito o seu melhor dentro de campo. O Goiás também venceu dentro de casa pelo Goianão. Diego Gonçalves 2 vezes e o William Oliveira fizeram os gols do confronto, né? Venceu a equipe do Grêmio Anápolis. Nessa partida o Goiás sobrou, jogou muito bem, dominando as ações no primeiro tempo, né? Logo antes dos 10 minutos marcando 2 vezes. E aí foi só controlar, dando um toquinho, né? Espetando de vez em quando, tomando alguns sustinhos, porque o Goiás não é de ferro. E aí no meio da segunda etapa o William Oliveira já decretou números finais da partida com 3-0. Eu vou deixar o Atlético pra gente falar por último. O Cuiabá venceu fora de casa a equipe do Dom Bosco por 1-0, o gol do Rodriguinho. Foi um jogo mais fraco do Cuiabá, tá? O Dom Bosco é uma das grandes equipes do futebol mato-grossense, mas a gente esperava mais, né? Tudo bem que foi fora de casa, um jogo ao meio da tarde, num estádio com calor muito intenso, mas o Cuiabá poderia ter apresentado mais o seu futebol. Isso não aconteceu, né? Voltou com 1-0, uma vitória, a equipe mantém um 100% no campeonato. Vai provavelmente chegar às fases finais dessa competição, mas já começa a mostrar uma certa irregularidade, né? O Cuiabá com algumas reservas, mas enfim, fica aqui o meu alerta, né? O Cuiabá começa já a mostrar sinais que tem um time titular ok e alguns reservas bem medianos para péssimo. Vamos falar então do último jogo de hoje, que é que eu vou comentar hoje, né, no caso, é o Atlético Paranaense e Coritiba. Como eu falei, um clássico infelizmente marcado pela violência dos jogadores, pela imbecilidade dos jogadores. Eu acho que era um clássico que estava caminhando, foi um clássico muito movimentado, com muitas chances, faltas também no meio de campo, é verdade, mas com muitas chances, um clássico movimentado, cara, foi um clássico muito interessante de assistir. Mas aí, no fim do jogo, o Terans acabou se enroscando ali com o zagueiro Henriques, né, da equipe do Coritiba. E aí me chega o Aleph Manga numa covardia, desfere um soco nas costas do Terans, pelas costas do Terans. E aí vem os dois zagueiros do Atlético defendendo o companheiro, agridem também o Aleph Manga. Enfim, virou uma zona ali no final do jogo, o juiz acabou, tinha começado os acréscimos, o juiz já acabou o confronto. Mas falando de futebol, o Caio César fez o primeiro gol da partida para o Coritiba, e aí o Pablo fez o gol de empate também no primeiro tempo. Então você vê, o primeiro tempo foi equilibrado, foi movimentado com 2 gols, e na segunda etapa, cara, infelizmente aconteceu essa imbecilidade, essa falta de inteligência dos jogadores do Atletiba. É triste a gente encerrar um clássico que estava encaminhando para ser um clássico excelente dessa maneira, né? Que os grandes clubes da Série A não acompanham esse clássico, e aí fica uma sugestão de vídeo para o meio de semana. A imbecilidade nossa de jornalistas que escrevem matérias, que dão nomenclatura a clássicos como o Derby Paulista, enfim, o Fla-Flu, dão essas nomenclaturas e também dão nomenclaturas de praticamente de UFC para clássicos, né? Tem o Clássico 391, o Atletiba 391, o Grenal 300 e tal lá. Parece nomenclatura de UFC, cara. O Belfort vai lutar a luta 342. Parece isso, sabe? O futebol não é isso. O futebol não é violência, não é essa agressão o tempo todo. Você é meu inimigo, eu não te suporto. Futebol é alegria, adversários dentro de campo, ali nos 90 minutos. Mas depois tá tudo certo. Eu acho que levar isso para dentro de campo e mais, ter invasão de torcedores no estádio do seu rival, onde o Coritiba estava com desvantagem de não ter torcedores do Coritiba, né? É simplesmente absurdo. É absurdo mesmo e espero a notinha aí da Federação dos Atletas Profissionais que venha a público aí comentar um pouquinho, né? O que achou aí dessa pouca vergonha do Atletiba 391. Tá bom? Um abração, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.